Bem-vindo ao VCast, meu nome é Vinícius Musselman e hoje eu estou aqui com Alexandre e Sasha Mendes. Obrigado, Sasha, por estar aqui conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jovem e a questão sexual, masturbação, pornografia, sexo antes do casamento. Tem se tornado um grande problema nessa nova geração com a tecnologia, a internet, está um clique à distância. Como você sente isso, trabalhando com jovens? A gente vê que é toda essa revolução do conhecimento mesmo, né, e o acesso a novas tecnologias, né, tem potencializado um problema que existe desde sempre, desde a queda, né, que é essa suscetibilidade, né, eles estão extremamente vulneráveis às tentações sexuais. Jovens são vulneráveis às tentações sexuais, né. Então a gente nota isso mesmo, né, que muitos deles estão aí lutando em silêncio com a questão da pornografia, né, lutando com a questão da masturbação, gerando um enorme peso de culpa. E uma coisa que é muito triste, que é subproduto disso, né, tira eles da jogada, tira a força da juventude no serviço da igreja, né. A gente falou no outro VCast sobre justamente a apatia entre os jovens. Eu acho que essa é uma das grandes questões que tem afetado. O Piper, se não me engano, tem um artigo que ele fala justamente sobre isso, em como a questão sexual tem muitas vezes impedido os jovens de se engajar em missões e outras coisas. Com certeza, né? Gera um peso de culpa enorme. O camarada fica lá questionando, inclusive, se ele é crente ou não, se ele é salvo ou não, se ele é verdadeiramente um cristão, porque ele não sabe lidar, ele se torna escravo do pecado, né? E é óbvio, o testemunho do Espírito Santo, né, não testifica mais, né? E o camarada começa a lutar com dúvidas acerca da salvação dele mesmo, né? E então é um problema que ele é real, né? Não adianta a gente fechar os olhos, a gente precisa falar sobre ele. Não é um problema estritamente masculino. Isso é uma coisa também séria, né? Porque nós associamos pornografia a um problema de rapazes. Talvez, se você quiser fazer alguma diferenciação, tende a ser mais comum, mas não exclusivo. Não é exclusivo. A questão visual para rapazes e a questão da narrativa, de romances, né? Que criam também imagens e concepções fantasiosas sobre sexualidade na vida das 50 tons meninas. de cinza veio para provar isso. Exatamente, né? Exatamente. E hoje em dia eu já assumo, quando eu interajo com um jovem, que ele vai ter problema nessa área. Você pega algumas estatísticas, falam em mais de 90%, a grande maioria dos jovens, obviamente é pesquisas na sociedade em geral, mas lutam e sofrem ou caem nesse pecado. Então, muitos líderes jovens deviam já chegar com esse pressuposto que o jovem vai estar enfrentando esse problema, essa dificuldade, porque Provérbios vai alertar isso várias vezes, é uma dificuldade do jovem, da fase que ele está vivendo como juventude. Você falou sobre a questão de salvação, que muitos jovens começam a lutar, se eles são salvos ou não. Eu imagino que várias pessoas estão assistindo e ouvindo vão ter essa dificuldade de pensar, eu estou caindo nesse pecado, será que eu sou salvo ou não? Como você conciliaria alguém nesse sentido? É óbvio que você não quer ministrar uma falsa segurança e ao mesmo tempo que você não quer afligir alguém que está seguro nas mãos de Cristo, né? Eu acho que antes de tudo é você reafirmar o Evangelho. Às vezes a gente tem a impressão de que o Evangelho ele é necessário no momento em que eu creio, me tornei um cristão e agora eu não preciso mais dele. Você precisa confessar, você precisa crer, continuar crendo no Evangelho, né? Então é momento de crer de novo no que Cristo Jesus fez por você. Então o que você faria? Você falaria para a pessoa do Evangelho? Sim, eu falaria de novo do Evangelho, né? Eu mostraria mais uma vez o básico e às vezes até clichêsado, a gente acha que eu não vou de novo nesse versículo, né? Mas 1 João 9, né? 1 João 9 é tão básico sobre confissão, né? E crer no perdão de Deus, na purificação de Deus, né? Um dos problemas muitas vezes da pornografia, masturbação, enfim, é que ela torna tudo sobre ela tira a abrangência do jovem. Muitas vezes ele esquece coisas muito fundamentais, como esse versículo, que precisa voltar ao básico do Evangelho. O que mais você falaria para ele? Obviamente que nós estamos trabalhando agora o que é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, né? Num certo momento, e logo no início do processo, eu acho que nós temos que falar sobre certas mentiras que o pecado sexual nos prega, né? De que é inevitável. E parte disso tem a ver com a força do desejo, a concupiscência da carne, né? Que nós experimentamos no corpo. E aí, aliado às mentiras que nós escutamos no mundo, aliado às mentiras que o nosso coração nos prega e até estratégias satânicas, se você quiser colocar dessa forma, e eu acredito que ela existe nesse sentido também, né? É que assim, é inevitável. Você não consegue segurar, é mais forte do que você. Mas não é. Não é. E a prova disso, muitas vezes, são incidentes terríveis, histórias vergonhosas de adolescentes que são flagrados pela mãe, por exemplo, acessando pornografia ou até mesmo se masturbando, né? E a mãe entrar no aposento, no quarto, que ele para.
Ou seja, é possível parar. A grande questão é que ele ainda teme mais a mãe dele do que o Senhor. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Porque é nesse contexto, inclusive, que Provérbios 5:21 fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, considerando todos os nossos caminhos, né? Porque a percepção do temor do Senhor, a presença do Senhor, endireita o nosso caminho. Esse jovem precisa entender mais sobre o temor do Senhor. E ele não é escravo dessas mentiras. Num aspecto prático, pensando em provérbios de consequências do pecado, uma das consequências que muitos jovens acreditam na mentira é que depois de eu casar isso passa. Né? Eu tô jovem, solteiro, então tudo bem, depois eu caso, eu não vou mais ser tentado nessa área. Isso é uma grande mentira. O jovem achar que, tipo, ele pode ver o quanto ele quiser de pornografia e masturbação antes de casar, e que depois ele vai colocar um anel no dedo, vai ter uma pessoa constante com ele e isso vai sumir. E ele, muitas vezes ele leva esse pecado para o casamento e vai acabar destruindo o casamento dele. É um pecado que tem consequências terríveis e as pessoas muitas vezes não percebem como isso afeta a vida deles diariamente. Como você traria a questão da justificação pela fé para um jovem que está com esse pecado? Eu acho que, envolvendo mais um aspecto de como a gente conversaria, a gente está jogando muitos elementos aqui que teriam que, de alguma forma, aparecer nessa conversa com o jovem, né? Mas, de novo, né, esse coração ele está expressando uma adoração. Ele expressa uma adoração, né? E essa adoração ela é vista na sexualidade. Sexualidade é esse termômetro de quem de fato a gente adora, né? Quando a gente pega lá Romanos capítulo 1 e a gente vê a forma como Deus entregou certas pessoas lá, né? E aqui, obviamente, o contexto lá é homossexualidade, mas tem um princípio ali, né? E isso está ligado à questão da adoração. Então, quando a gente pega a doutrina da justificação pela fé, o que Cristo Jesus fez por nós, e quando nós somos confrontados com ela, recebemos pela fé o que Cristo Jesus fez, o sacrifício dele. 2 Coríntios 5,15 nos diz agora que Cristo Jesus morreu por mim, eu não vivo mais por mim mesmo. Porque a grande questão da sexualidade, aí entra o engano, né? De que, eu tô sofrendo com isso, mas assim que eu pôr um anel no dedo, eu paro de sofrer com isso. Muda o embrulho, porque a adoração não mudou. A adoração continua sendo o meu prazer. Então, se antes era a busca de um prazer solitário, vendo pornografia, que ela é violenta, porque ela torna tudo uma questão de conquista, ela é progressiva, ela é uma deturpação dos propósitos de Deus para o sexo. 1 Coríntios capítulo 7 vai falar que o marido dá à esposa o que lhe é devido, a esposa dá ao marido o que é devido. Ou seja, o meu desejo sexual não me pertence, pertence à minha esposa, o desejo sexual da minha esposa não lhe pertence, pertence a mim, né? Então, essa mentalidade de amor mesmo, né, de que eu estou procurando o benefício do próximo, o prazer do próximo, ela é deturpada pela masturbação, pela pornografia, e se não arrependida, se não tem esse reverso da adoração, de que agora é uma expressão de adoração ao Senhor, que eu vou servir o próximo, ela vai continuar dentro do casamento no contexto de sexo dentro do casamento. É um marido que entra no relacionamento sexual buscando o prazer dele, é a esposa que entra no relacionamento sexual buscando as fantasias dela, né? E aí o que você vê é a forma do desastre, o desencontro, né? São as expectativas irreais dentro de um... jovens não têm mais as expectativas reais de sexualidade dentro do casamento. Eles pensam que eles vão viver um filme pornográfico dentro do casamento, né? Isso é irreal, são expectativas que vão levar à frustração. Jovens vão questionar se eles vão ser capazes de performar naquele nível, que é absurdo, né? E mulheres vão se questionar se elas são atraentes naquele nível, se elas são desejáveis naquele nível. Isso é a forma do fracasso. Ou acaba né? impondo ao outro, né? Jovens, moços impondo às moças um padrão de sexo que ele tem de concepção por causa da pornografia que ele viu lá. Afeta, de fato, a vida inteira. E o que você diria, então, que é a diferencial entre um jovem cristão lutando contra a pornografia e um jovem que está na igreja, está na pornografia? Qual que é a diferença entre os dois? Eu acho que existe a tristeza, né? Existe a tristeza segundo o Senhor, né? 2 Coríntios capítulo 7 fala isso, né? E existe a tristeza segundo o mundo, né? Existe o jovem que ele é apático e ele não luta contra, ele é entregue aos desejos, né? E existe o jovem que, obviamente, ele é quebrantado. Existe o jovem que, obviamente, ele está buscando ajuda, né? Então, eu acho que tem algumas coisas práticas que nos ajudam a entender a diferença também. Por exemplo, os espaços entre os eventos são cada vez maiores, né? É uma lástima, né? Eu não estou dizendo aqui que, puxa, né? Não é que não tem valor que você caiu de novo, mas o que você está aprendendo com isso? Os eventos, eles são mais intervalados, né? O intervalo é maior, né? A intensidade é menor, né? Existe rapidez em confessar e até envolver pessoas para ajudar a pessoa, né?
Porque o pecado sexual, se ele já tentou uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes e ele não conseguiu sozinho, eu não estou dizendo que é impossível ele não conseguir sozinho, né? Ele conseguir sozinho. Mas as chances são muito pequenas. E é por isso que existe o corpo de Cristo. Hebreus 3 vai colocar nossa santificação dentro da comunidade. Exatamente. Esse é um pecado que quanto mais isolado, mais difícil de ser tratado. Porque é um pecado que tipo, falta de domínio próprio, certo? Então eu vejo essa questão da tristeza, ela é importante. Obviamente que a quantidade de lágrima não é necessariamente o que a gente está discutindo aqui, né? Pode ser lágrima de crocodilo. Mas uma tristeza que começa a levar ao caminho do arrependimento e que vai levar esse jovem a andar em amor, né? Quando a gente vê lá Efésios capítulo 5, versículo 3, nem sequer menção de impureza sexual, o contrário disso é andar em amor. Então, se esse jovem não está aprendendo a servir dentro da igreja, se esse jovem não está aprendendo a servir dentro de casa, se ele não está aprendendo a... Porque tudo que ele faz é em volta dele mesmo, o prazer dele, né? Ele não vai crescer. Então é alguém que vai estar aprendendo que é uma questão de adoração, esses eventos vão se tornar cada vez mais espaço, ele está crescendo em outras evidências de maturidade, amor sacrificial, né? Andando na luz, andando em sabedoria, Efésios capítulo 5 continua, né? E uma das coisas que eu percebo que o jovem... muitas vezes ele não quer se engajar por causa desse problema, mas ele justamente deveria estar se engajando na igreja, servindo na igreja, estar junto com a igreja. E ele acaba se afastando, querendo, tipo, eu preciso estar num nível X de santidade para eu começar a me envolver, eu começar a servir. E, obviamente, a gente tem que tomar certo cuidado, você não quer expor uma pessoa que está com esse problema constante, mas o isolamento nunca vai ser a resposta. Que outros conselhos você daria para aquela pessoa que eu preciso lutar contra isso? O que eu faço? Eu acho que você precisa de estruturas. As estruturas não vão mudar o seu coração, né? Mas se você cria estruturas de prestação de contas, né? Tanto do tipo, existem hoje vários serviços de internet, né? Que você coloca filtros, manda um relatório para alguém que você presta contas, o camarada recebe um relatório de todos os sites questionáveis que você acessou. Isso, eu sei, de novo, é driblável, se o cara quer acessar mesmo, esconder, dissimular e etc. Mas é mais uma cerca que você coloca para gerar conversas, né? Então, eu pensaria como é que você vai adotar essas posturas, essas cercas, essas estruturas, se necessário, considerar inclusive, dar um tempo no seu smartphone, dar um tempo no seu plano de internet, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora. Acho que o que Cristo Jesus estava ensinando era essa amputação radical de que você vai tomar medidas extremas, né? Para lutar contra o pecado, né? Então, adotando essas posturas, obviamente que você vai crescer agora no conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus, né? Então, crescer na santidade, conhecer a santidade de Deus, no conhecimento seu em termos de Bíblia, quem é o Senhor, né? Pessoas não pecam só numa área, né? Então eu estaria vendo, observando, eu desafiaria o jovem a entender como que ele tem vivido para ele mesmo em outras áreas, né? Sim. E é impressionante, eu acho que se você perguntar para a mãe desse rapaz, dessa moça, né? Ela vai poder apontar momentos em que ela é extremamente egoísta, quais são os padrões de egoísmo, né? E começar a viver, de repente, muito do que você teve que fazer agora é pegar uma vassoura e ajudar sua mãe, né? Para certas coisas, e encostar no pastor e fazer, pastor, eu preciso servir. De que formas que eu posso servir dentro da igreja, né? No que está relacionado ao ministério da palavra, principalmente, conhecimento da palavra, né? Tem serviços práticos, abrir a igreja, varrer o chão, tirar as cadeiras, se engajar em servir. Isso vai ajudar o jovem muitas vezes a tirar ele da letargia que esse pecado traz, que é um pecado que traz letargia, apatia e egoísmo. Ele fica centrado e parado em si mesmo. E o que você vê, esse jovem, ele não se movimenta para fazer outras coisas. Uma das coisas que eu tenho pensado é que a pornografia ela tem um poder convergente enorme. Eu tenho visto jovens que muitas vezes pensam que a vida cristã dele se resume se eu me masturbei ou não, se eu vi pornografia ou não. E todos os outros pecados que ele cometem é colocado em segundo plano. Então, ele não vê como ele é muitas vezes egoísta, ele não vê como ele é murmurador, descontente, ele não vê como ele não está servindo o próximo, ele simplesmente fica nesse pecado e agora o termômetro da vida espiritual dele é isso. Se ele passou uma semana, um mês sem se masturbar, ou 2 dias, ele já se sente um pouquinho melhor. Se ele caiu, ele já se sente pior. E em vez dele medir, primeiro, né, a justificação dele, a aceitação dele diante de Deus com base em Cristo, isso se torna quase uma salvação pelas obras, onde ele fica interagindo sempre se ele pecou esse pecado ou não. Você falou sobre os pais, que conselhos você daria para pais?
Antes de tudo, né, a gente precisa ter uma concepção bem bíblica sobre desejo sexual e sobre sexo, né? Também a gente fala de um certo... Às vezes a gente fala de um jeito que parece que o sexo ele é o pecado em si, e não é, né? Deus criou e diz que é muito bom, né? Porém, o sexo sofreu os efeitos do pecado, né? E o sexo tem sofrido a interpretação pecaminosa do mundo, né? E transformado em algo estritamente biológico. Então, se é algo estritamente biológico que você faz com o corpo, assim como mudar a cor do seu cabelo, ou enfim, né, fazer ou deixar de fazer a barba, né, você pode fazer o que você quiser com o sexo, e não é isso, né. Sexo na Bíblia tem um aspecto biológico, mas ele está num contexto de relacionamento. Ele é relacionamento, né. Ele é o relacionamento, a expressão de um relacionamento mais íntimo que nós vamos ter aqui na Terra, né. E ele aponta para um relacionamento maior, Cristo e a Igreja. Um relacionamento de Cristo e a Igreja, né? Então eu chamaria os pais a atenção de ter uma concepção bíblica sobre o que é o sexo, de que não é algo feio, às vezes ele começa lá na infância, né? Não, isso é feio, não, isso é errado, né? E aí o jovem fica crescendo, pô, isso é feio, isso é errado, mas me fascina. E agora, né? Agora ele tem um enorme problema, ele tem uma tensão. E aí é por isso que ele começa a enxergar o desejo sexual como uma maldição. Mas por que que... E eu me pergunto, né? Por que que Deus dá o desejo sexual para o solteiro? Né? Parte tem a ver, inclusive, porque se ele não desse, ninguém ia casar. Né? Talvez isso escandalize alguns aí, né? Mas o objetivo não é escandalizar, obviamente, mas Deus dá esse desejo sexual para que o homem aprenda a buscar uma mulher e a mulher aprenda a buscar um homem, né? E esse desejo não cessa no casamento. Ele se torna legítimo em termos de realização dentro do contexto do casamento, inclusive para que o homem continue a buscar a sua esposa e a esposa continue a buscar o seu marido em termos sexuais, né? Sexo não é só um privilégio no casamento, mas é uma responsabilidade, né? Então pais precisam ter essa compreensão do que é o sexo de fato para ter essas pontes abertas com os filhos. Então toda vez que seu filho fez algum tipo de menção ou você flagrou ele num conteúdo sexual e você descabelou, você está destruindo pontes. Ele já sabe que ali não pode conversar, falar com a minha mãe vai cair para trás, né? E eu sei que muitas vezes você vai ter que se preparar, a coisa é terrível, né? Mas ao mesmo tempo você quer ajudar. E para ajudar você vai ter que construir essas pontes de comunicação e ministrar as verdades da palavra de Deus em cerca de desejo, né? Então eu vejo que o desejo sexual ele tem esse valor para o solteiro, de que vai ajudá-lo a caminhar em direção ao casamento. E em segundo lugar, que acaba sendo um campo de treino do domínio próprio, né? O exercício do domínio próprio, é uma expressão do evangelho, e agora na questão sexual, ele vai exercer esse domínio, ele vai aprender muito sobre domínio próprio, né? Eu tenho conversado com jovens solteiros em passos de maturidade que têm testemunhado isso. É uma escola de domínio próprio, né? E eu só não diria que é a maior escola, porque o Tiago fala que se você é capaz de dominar a sua língua, aí sim, né? Então, é uma escola para o camarada, né? Então eu pediria para os pais considerarem isso, né, de ter esse diálogo aberto. Alguns simplesmente são mais travados que outros. Tem pais que, puxa, talvez cresceram já num lar onde os pais nunca falaram sobre nada, tudo que ele aprendeu foi na experiência errada dele, com os amigos da escola. Com amigos da escola, etc, né? Mas chega um momento que é uma questão de obediência, de você chegar no seu filho e falar assim, meu filho, a gente tem que conversar sobre um assunto que é extremamente constrangedor para mim, mas não deveria ser. E nós vamos falar sobre algo que Deus criou, sexo. Eu tenho visto a sua luta sobre isso, tenho orado por você, né? E eu acho que isso é crucial, né? Talvez até a leitura de bons livros juntos. Sim. Falando em bons livros, nós temos alguns que eu gostaria de recomendar para o pessoal sobre o assunto. Você coautorou com o David Merck 2 livros que falam sobre namoro e noivado, e muitos jovens eles têm caído na questão de sexo antes do casamento. Você fala um pouquinho sobre isso nos livros? Sim, a gente fala da questão sexual, né? A gente fala inclusive também o quão aberto você deve ser sobre o seu passado, né? Por um futuro noivo, noiva, né? Em termos sexuais, né? Existe perdão, existe restauração, existem consequências também, mas existe perdão, existe restauração, né? E Deus limpa o nosso passado e transforma ele nas evidências da graça de Deus, né? Então a gente fala sobre isso, fala sobre o propósito de sexo dentro do casamento, né? Por que Deus criou o sexo dentro do casamento e etc, né? E algumas outras questões aí relacionadas a essas atrações, o quanto que a atração física é importante, não é, né? Quando as atrações estão desgovernadas, atração por pessoas do mesmo sexo, tem uma pergunta que a gente responde aí, né? Não é de uma forma profunda, mas que começa a nos dar alguns elementos para pensar o assunto.
Perfeito. Outros livros que eu acho que seria interessante o pessoal ler. Acho que Santidade, do Riley, ele não vai tratar especificamente sobre esse assunto, mas é um clássico na questão sobre santificação. E não necessariamente você precisa estudar só livros sobre questões sexuais. Eu acho que o jovem que está nessa problemática, ele precisa estudar, ele precisa se encher da palavra de Deus. Eu acho que esse livro do Riley é um ótimo livro, ele é grande, ele vai demorar bastante tempo para você estudar, só que vai encorajar o jovem para buscar a santificação, conforme Hebreus fala, de uma forma mais geral. Você pode ler com um irmão mais maduro na fé. O Piper, no livro Lutando contra a Incredulidade, Piper é bem interessante, ele vai mostrar como muitas vezes nosso pecado, e aqui ele vai abordar várias, mas ele também aborda a lascívia, o nosso pecado muitas vezes que a gente não crê que Deus tem uma proposta melhor, algo mais satisfatório do que a paixão da carne, a paixão sexual. E ele vai mostrar como, quando a gente crê na promessa de Deus para essa futura, que os puros verão a Deus, isso vai nos levar a buscar a santificação. E também tem o livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual do Street, que está com uma capa nova. Você recomenda esse livro? Não, esse livro aqui ele é fantástico, né? E o grande valor dele, inclusive, né, é porque a gente tende a pensar que a raiz de todo pecado sexual é a busca desenfreada por prazer, por exemplo. Né? E esse livro vai te ajudar a entender que não é necessariamente isso, né? As mesmas manifestações de pecado, de termos de comportamento, podem ter uma raiz bem diferente, né? Pode estar motivado por temor a homens, pode estar motivado por ira, pode estar motivado por prazer, uma busca mesmo de prazer, ou por controle, né? Então, esse livro ele vai desmascarando um pouco isso, né? Mostrando o que está por trás, que é um coração que está expressando uma adoração, né? E lidando também com até comportamentos bizarros mesmo de sexualidade, né? A gente está aqui falando de masturbação, a gente está aqui falando sobre sexo antes do casamento, né? Mas tem inúmeras variações, nós estamos bestialidade, né? A gente pode estar falando de tantas outras coisas que está acontecendo, está rolando, sempre rolou, né? E que a gente precisa de respostas da palavra de Deus, né? Porque a coisa é velada. Né? Se você é um jovem que tem lutado contra isso, você tem sentido que você está caindo nesse pecado rotineiramente, eu queria desafiar você a, nesse momento agora mesmo, confessar o seu pecado, ir para a cruz de Cristo e buscar a ajuda de um irmão mais maduro. Busque um aconselhamento do seu pastor, busque o aconselhamento de um irmão, preste contas a alguém, busque fazer guerra contra esse pecado, ser radical na sua luta, porque os puros verão a Deus. Obrigado, Sasha. Valeu.